mundo. Deu-nos seu próprio Filho, oh, que amor profundo. Deu-nos seu próprio Filho, oh, que amor profundo. Deu-nos seu próprio Filho, oh, que amor profundo. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa, e porque o túmulo estava perto, lá colocaram Jesus. Acolhamos a palavra de Deus para nós nesta noite. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim nós possamos caminhar numa vida nova. Se permanecermos completamente unidos a Cristo, com morte semelhante à dele, também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele. Sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto com Cristo está livre do pecado. Mas se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Crucificado, Jesus pronunciou algumas palavras que para nós é o verdadeiro testamento. Para nós é o verdadeiro caminho de orientação. Participemos desse momento, ouvindo o que o Senhor nos falou do alto da cruz. A mãe, aqui que me batizou, né? Deixa eu ver. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Irmãos e irmãs, hoje, nesta Sexta-feira Santa, nos colocamos diante do mistério da cruz.
que é, em última instância, um mistério de solidariedade entre Deus e nós. O mistério da cruz que hoje nós reverenciamos é um mistério de solidariedade entre Deus e a humanidade. Deus é solidário conosco. Ele, o Pai, na vida e na missão do Filho, conhece as dores, conhece as fraquezas, conhece os sofrimentos da pessoa humana. Na vida e na missão do Filho, o Pai passa a conhecer por dentro como é que somos nós. Passa a conhecer por dentro a ambiguidade humana. Conhece de verdade as nossas contradições. Afinal, meus irmãos e minhas irmãs, de que nos serviria um Deus que não conhecesse a nossa vida? De que nos serviria um Deus que não conhecesse o nosso sofrimento? Quem poderia nos entender? Ele não poderia nos entender. Em quem poderiam esperar os torturados, os pobres, os humilhados, os doentes crônicos, os desempregados, as vítimas das guerras, os exilados, os refugiados, enfim, em quem poderiam os marginalizados esperar, senão num Deus que nos conhece de verdade? Irmãos, na cruz que hoje veneramos, Deus radicaliza de uma vez por todas sua solidariedade com o ser humano. Ele realmente, sem fantasia, sem fingimento, ele conhece a nossa dor. Ele conhece o nosso sofrimento. E, meus irmãos, e se a cruz é a radicalização da solidariedade de Deus com a humanidade, ela é também radicalização da vida e da pregação de Jesus, o Filho do Eterno Pai, o profeta da misericórdia, a testemunha fiel, como chama o Apocalipse a Jesus. Da mesma maneira que a cruz é a radicalidade da solidariedade do Pai, a cruz, na vida do Filho, na vida de Jesus, é a radicalidade da opção que ele fez para a sua existência. Pois no madeiro da cruz se confirma, se ratifica, suspende qualquer margem de dúvida a autêntica disposição que Jesus trazia consigo. Na cruz, no alto da cruz, a pregação de Jesus é confirmada. De fato, ele fala e faz. De fato, a sua vida é uma doação em favor da vida dos irmãos. Assim, as palavras de Cristo no alto da cruz são sínteses, são resumos de toda a sua vida, são sínteses de tudo aquilo que ele pregou e procurou viver. As palavras de Cristo no alto da cruz resumem toda a sua missão. Nosso irmão Jesus morre como viveu, ou seja, libertando na fidelidade ao Pai. Jesus morre como viveu, coerente,
articulando a sua fé com a sua vida. Meditemos então a primeira palavra. Meu Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. De fato, na cruz, Jesus leva a sua vida e a sua missão até as últimas consequências. O evangelista Lucas, que fez de seu evangelho um canto à misericórdia, põe na boca de Jesus essa bela oração de perdão. Aquele Jesus que nos falou do esforço que o pastor faz para encontrar a ovelha que se perdeu. Aquele Jesus que nos falou da mulher que procura a moeda que se extraviara. Aquele Jesus que nos falou de um Pai que é bom, que acolhe e perdoa, não poderia ter outra atitude senão a de perdoar. O Jesus que nos ensinou a rezar, pedindo a Deus o seu perdão, tal como deveríamos nos perdoar mutuamente. O Cristo que nos ensinou a rezar assim, não poderia contradizer o seu ensinamento, marcado pelo perdão e pela misericórdia. Ao dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus diz a nós, seus discípulos e discípulas, que é assim que nós devemos fazer. Pois só o perdão, não nos enganemos, não nos enganemos, só o perdão pode pôr fim ao ciclo vicioso da maldade, a este ciclo vicioso de maldade e de morte, do qual ele mesmo, Jesus, é denunciador e vítima. Cristo, o Senhor, perdoa no alto da cruz e nos envia como perdoadores, para que então coloquemos fim ao ciclo da maldade que violenta, que mata, que rouba a dignidade dos filhos e das filhas de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos repetir. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Irmãos, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da inclusão.
Desde sua primeira página, Lucas aponta para uma salvação alargada, ampla, que seja para todos, sem exceção. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que propõe para as comunidades o ato indispensável de incluir, de reconduzir para dentro quem está fora, de colocar no centro quem está na margem, de proclamar salvação para todos. Trata-se assim, irmãos e irmãs, de uma salvação que é dom, que é graça, salvação que é Deus mesmo em nós e em nosso favor. Salvação que é Deus mesmo agindo em nós e na história da humanidade. E que não é, prestem atenção, salvação que não é para depois, não é para amanhã ou para depois da morte, mas salvação que é para hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estaremos, de Jesus, aquele ladrão, na casa do Pai bom, que quer ter todos os seus filhos em sua volta, que quer, como lemos na carta a Timóteo, a salvação de todos. A salvação não é para depois, não é prêmio pós-morte, é jeito de viver a história. É salvação que se experimenta nos gestos de solidariedade, nos gestos de fraternidade, nos gestos de justiça. É salvação que se experimenta quando deixamos para lá o mal praticado e decidimos vivenciar a misericórdia. É salvação que se manifesta quando vivemos na irmandade, quando superamos as desigualdades e as violências, principalmente as desigualdades e as violências que pisoteiam cada vez mais a vida dos nossos pobres, por aí e por aqui. É salvação que começa hoje e agora. É salvação que começa no agora da nossa vida e que terá eco na eternidade. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje Cristo quer que tenhamos vida plena. É hoje, é agora, não é para depois que o reino precisa acontecer. Vamos trazer, meus irmãos, para o hoje da nossa história, o reino que nós vamos experimentando pouco a pouco, passo a passo. Mas é hoje, é para agora. A vida plena é para este momento, é para este dia e não para depois. Vamos repetir. Em verdade te digo, hoje estarás comigo, no paraíso. Mulher, eis teu filho, eis aí a tua mãe. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Mulher, eis aí o teu filho. Filho,
eis aí a tua mãe. João 19, 26b, 27b. Caríssimos, Jesus radicalizou. Jesus radicaliza sua missão. Mas a missão, precisa continuar. O anúncio do reino libertador de Deus não pode parar. Por isso, propõe que a experiência do Deus libertador continue a se alastrar nas novas comunidades que vão surgindo. É isso que a mãe e o discípulo amado representam diante da cruz. O primeiro testamento representado pela mãe. O segundo, o Novo Testamento, representado pelo discípulo amado. Diante da cruz está a antiga experiência do Êxodo, está a antiga experiência da libertação, que deve prolongar-se de maneira nova e surpreendente nas comunidades que nascem do lado aberto de Cristo. Diante da cruz, diante daquele que é o ponto alto de toda a revelação amorosa de Deus, temos a mãe, o primeiro testamento, e temos o discípulo amado, o segundo testamento. É um momento de complemento entre a antiga experiência de Deus e a nova e surpreendente experiência de um Deus que é amor. Dessa entrega, da entrega da mãe ao filho e do filho à mãe, nascerá uma nova humanidade, uma nova maneira de ser e viver, pois a missão precisa continuar. Na mãe e no discípulo amado, que estão diante da cruz, encontramos simbolizados o novo tempo, a nova era, a nova maneira de proclamar o amor de Deus. Vamos repetir: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Repetidas vezes, Jesus chamou a Deus de Pai. Inclusive, nos ensinou a fazer o mesmo. Todavia, nessa altura de sua vida, no momento mais árido e obscuro de sua existência, ele, Jesus, com o Salmo 22, clama: meu Deus. Ora, aqui, Jesus reza como todo e qualquer ser humano. Reza e grita a partir da solidão de quem viu fugir todos os seus amigos. Jesus, ao
proclamar: meu Deus, reza como cada um de nós também reza nos seus momentos de angústia, incerteza e solidão. Contudo, não obstante a angústia, mesmo com tanta dor, não obstante a solidão, não obstante o sofrimento, Deus continua sendo o seu Deus. E há aqui uma profunda expressão de confiança. Meu Deus. Não é o meu da criança birrenta que quer tudo para si. Não é o meu egoísta de quem quer tudo e mais um pouco para si mesmo. Mas é o meu daquele que sabe em quem depositou a sua esperança. Essa reza e esse grito é sim a reza e o grito de um angustiado, mas é também a oração e o clamor de quem aprendeu com os pobres, que seja na escravidão ou no exílio, Javé será sempre nosso Deus. Javé será sempre nosso libertador. É a oração de alguém angustiado, mas é a oração de alguém que sabe que o Senhor Deus é seu auxiliador e que então ele, por confiar, não sairá humilhado. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede, tenho sede. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Tenho sede. João 19, 28. Irmãos e irmãs, ter sede é uma de nossas necessidades vitais. Caso não a correspondamos, podemos ter sérias consequências. É uma questão de vida, é uma questão de sobrevivência. Assim como para Jesus era uma questão vital ser fiel ao seu Deus. Afinal, meus irmãos, em nenhum momento dos evangelhos se diz que Deus, o Pai, desejasse a destruição do Filho. O desejo do Pai, o desejo de Deus é que Jesus, o Filho, que por fim proclama a sua sede, o desejo de Deus é que ele, o Filho, permaneça fiel ao seu serviço, permaneça fiel ao seu reinado, sem contradição, sem que ele volte atrás na defesa dos últimos. Ter sede aqui é querer, antes de qualquer coisa, testemunhar a verdade do reino, a força do amor, a gana de libertação. Ter sede é não descansar enquanto não encontrarmos uma fonte boa que jorre vida e esperança para todos, que hidrate os sonhos dos pequenos, tantas vezes estorricados pela ganância dos grandes e populistas que dizem estar a serviço desse povo.
grandes e oportunistas que não passam de algozes e aproveitadores de um povo que quer água viva, que quer paz, que quer viver. Ter sede é não descansar enquanto um irmão estiver sedento de vida e de libertação. Vamos dizer juntos: tenho sede. Tenho sede. Está tudo consumado. Está tudo consumado. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Tudo está consumado. João 19, 30b. Ao final do dia, irmãos e irmãs, quando nos preparamos para descansar, depois de um longo dia de trabalho e afazeres, devemos ter conosco a sensação do dever cumprido, da tarefa realizada. Contudo, só teremos a possibilidade de dizer que cumprimos a tarefa, de que realizamos a vida. Só teremos a possibilidade de dizer e pensar tranquilamente isso se realmente vivemos com intensidade e dignidade aquele dia que passou. Na Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho, texto do nosso irmão o Papa Francisco, ele nos pergunta: como estará o mundo depois de nossa passagem por ele? Nos Atos dos Apóstolos, ouvimos da boca de Pedro que Jesus passou pela vida fazendo bem. Jesus passou pela vida com intensidade, com a ternura de quem fala de flores e de pássaros, mas com o vigor de quem denuncia as marginalizações e se opõe determinantemente contra elas. Desse modo, toda a vida de Jesus é salvadora. Toda a sua caminhada terrestre é salvadora. Não única e exclusivamente o alto da cruz, mas toda a sua vida é salvadora. E como toda a sua vida foi um constante agir em vista da libertação dos outros, do alto da cruz, com os olhos fitos no futuro, ele pode dizer: tudo está consumado. A tarefa está cumprida. Foi difícil, mas eu fui fiel. Aquilo que mais tarde disse o apóstolo Paulo: completei a corrida. Oxalá que cada um complete a sua corrida. Oxalá Deus queira que cada um dê conta da sua missão. Mas o façamos, minha gente sofrida, com determinação, com coragem, com a audácia que nos vem da cruz e que nos faz, então, procurar fazer com que agora todos também possam com dignidade viver a sua vida. Vamos dizer: tudo está consumado. Tudo está consumado.
entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Nosso irmão Jesus entrega nas mãos do Pai o seu espírito. Entrega nas mãos do seu Deus e nosso Deus a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória. Ele entrega nas mãos daquele mesmo Pai a quem serviu por toda a vida. Ele deposita a sua existência nas mãos daquele que o acompanhou, nas mãos daquele em nome de quem anunciou a paz, a justiça e a misericórdia. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a hora da confiança total. Não obstante o silêncio do Pai. Mesmo tendo consigo vários porquês, Jesus sabe que Deus não pode trair a si mesmo. Afinal, Ele é aquele que é. Ele é aquele que ouve, que vê e que desce para libertar a quem quer que clame por Ele. No silêncio da confiança e do porquê, Jesus inclina a cabeça diante do Pai, que lhe fará justiça. Afinal, como proclama Isaías, Ele é o nosso auxiliador e não nos deixará envergonhados. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, levar conosco a cruz é decidir por viver como viveu o Filho, ou seja, solidariamente com os crucificados e crucificadas de hoje. Pois se essa foi a caminhada do Cristo, qual haverá de ser a caminhada do cristão e da cristã? Hoje, inclinados diante do mistério da cruz, somos convidados a fazermos da nossa vida uma constante solidariedade, pois isto é a cruz, o extremo gesto de solidariedade de Deus com a humanidade. E a este Deus nós damos o nosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus passa a vida fazendo bem e nos ensinando. E algo de precioso que nos foi ensinado é que Deus é nosso Pai. Por isso nós podemos erguer as nossas mãos e com as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nosso reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, Deus de amor e de bondade, a vossa família
que nesse momento, por Jesus Cristo se entregou nas mãos de seus inimigos e sofreu a tortura da cruz. Renova-nos na tua intimidade, por Jesus Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Preparemos para acompanhar a procissão e, como cristãos,